Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor é a força de seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos. Conferir Salmo 27, versículo 8 seguinte. Hoje, na liturgia, a gente vai ver essa experiência de um Deus que liberta o pobre das mãos dos malvados. A gente vai ver que nosso Deus protege a vida do seu povo. Deus é aquele que nos enche de sua graça para vencermos todas as lutas do pecado, as lutas das situações difíceis desse mundo. E por isso Jesus vai dizer hoje no Evangelho para os seus discípulos e para nós também: não tenhas medo, não tenhas medo, não tenhas medo, coragem, não tenhas medo, medo daqueles que matam o corpo apenas, mas não podem fazer nada, nem mal contra a nossa alma. E diante de Deus, façamos nosso ato de contrição, pedindo perdão a Deus, peçamos perdão a Deus pelas vezes que nos desanimamos e tememos que algo dê errado na nossa vida, quando sentimos o silêncio de Deus, mas que está sempre ao nosso lado e não nos deixa só, não nos abandona. Peçamos perdão a Deus quando desconfiamos do seu amor. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me, nunca mais vos tornar a ofender, e espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo, com toda a fé nessa misericórdia divina, com toda a confiança no seu amor: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E com esse espírito de acolhimento a Jesus, que se faz presente no pão e na palavra, façamos nosso ato de amor a Deus, me perguntando sempre: tenho servido a Deus verdadeiramente? Tenho realizado sua vontade em minha vida? A minha vida tem sido essa entrega de obediência aos seus preceitos e seus mandamentos? Amo a Deus na pessoa do meu irmão, praticando a caridade? Ou sou mais um desses, apenas de falar e não no agir? Façamos o nosso ato de amor a Deus considerando a necessidade da praxis, ou seja, de praticar verdadeiramente o mandamento do amor. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito
e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos 10 a 13. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciei-o. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. O Senhor dos Exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 68. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Reze comigo. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Reze comigo. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Reza comigo. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Reze comigo. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 15. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem
bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Conferi o Evangelho de João, capítulo 15, versículos 26 a 33. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: não tenhas medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhas medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Não tenhas medo. E Jesus vai dizer, nós também, seus discípulos, nós não somos seus discípulos também? Somos. Jesus diz a nós também, não tenhas medo. Não tenhas medo. Medo de quê? Medo, muitas vezes, do futuro. Quantas pessoas têm medo do futuro, não é verdade? O que será de mim amanhã? O que será meu futuro amanhã? Nosso futuro, o nosso amanhã, pertence a Deus. Não temer nada. Não temer a situação. Está tudo sob controle. É preciso lembrarmos somente de buscarmos a Deus na oração maior, principalmente. Hoje, domingo, é o dia da celebração eucarística. Ter essa fome da palavra, ter a fome do corpo, do sangue, da alma, da divindade de Jesus Cristo, nosso Senhor, que se faz presente no pão. Não tenhas medo. Não haverá motivo para medo. Se a visita à Eucaristia for frequente, não haverá medo se buscarmos Jesus pelo menos uma vez ao mês no confessionário, confessar nossos pecados. Não haverá motivo para medo também se a oração do rosário estiver em dias. Não deixar de rezar o rosário todos os dias. Não tenhas medo. Se as contas estão atrasadas, se eu me encontro, em outras palavras, endividado, por que essa preocupação? Tudo vai se resolver. Faça uma caridade no meio da oração. Reserve 2 ou 4 reais, que seja. Dê a uma pessoa necessitada e você vai ver a força da sua oração. Coragem diante dos problemas, que muitas vezes se avolumam e às vezes querem nos submergir, não é verdade? Em outro momento, Jesus vai dizer, coragem, eu venci o mundo. Jesus nos mostra como vencer por meio da oração. Ele, filho de Deus, buscava Deus pela madrugada adentro,
venceremos também desse modo, pela oração. Tenhamos as 3 virtudes teologais. É isso que Deus propõe para nós. Fé, esperança, caridade. Por isso, na primeira leitura de Jeremias, capítulo 20, versículo 10, o profeta vai dizer assim: eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Quantos tentam espalhar o medo em nosso redor, não é verdade? Diz uma lenda, uma história, que o instrumento mais usado por Satanás, que está enferrujado e torto de tanto usar, é o medo. Em sua homilia, em julho de 2020, o Papa Francisco vai ressaltar em sua reflexão que o convite que Jesus dirige aos seus discípulos nessa leitura, para que não tenham medo, sejam fortes, sejam confiantes diante dos desafios da vida, é um alerta para nós também, que estamos diante das adversidades, dos problemas que nos esperam. O Papa vai recordar que passaríamos por provações, é normal da vida do cristão, passaremos até por aquela sensação de que o próprio Deus nos abandonou, e não é verdade, como o próprio Cristo na cruz vai dizer, do Salmo de Davi: meu Deus, por que me abandonaste? Deus, muitas vezes, usa o silêncio para testar nossa fé, mas no silêncio, no modo calado, Deus permanece ao nosso lado sem que o vejamos. Não devemos ter medo, exorta o Papa Francisco. Não tenhas medo, exorta Jesus Cristo, porque o Pai cuida de nós na hora da adversidade, do perigo. Lembre que Jesus falou dos pardais, que não cairá nenhum sem o consentimento de Deus. Por isso, conosco muito menos. O Papa nos exorta, como Cristo nos exorta hoje, a não ter medo, porque apesar de passarmos por tantas ciladas, tantas provações na nossa vida, a vida do discípulo não está condicionada a esse medo, mas condicionada à fé de que tudo está sob controle, estamos andando, caminhando sob a vontade de Deus, nossas vidas estão nas mãos de Deus. Deus nos ama, nos guarda, nos protege. O que importa é essa oração. Eu pergunto, quando eu falo aqui, na verdade, todos os dias, já rezou o rosário hoje? É importante também perguntar, já foi para a Eucaristia? Tem cumprido o seu papel de comungar Cristo no pão? Essa coragem nasce daí, da oração. E é importante a oração para darmos o testemunho de fé. E o testemunho de fé é esse reconhecimento da presença de Jesus na Eucaristia, no pão. E assim, seguir adiante. O nosso testemunho maior é fazer o bem, praticar a caridade. Fé, esperança e caridade. Jesus Cristo disse: o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, dá testemunho com a praxis. São Francisco costumava dizer para os seus seguidores: ide pelas praças. E se em algum momento for necessário, falem alguma coisa, mas ele queria dizer: pratiquem, deem testemunho por suas ações. E Jesus vai dizer: o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei aquele que pode destruir sim a alma e o corpo. Nada acontecerá na nossa vida sem o consentimento de Deus. Deus é nosso Pai, Ele cuida de nós. Quanto a vós, Jesus Cristo diz: até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, lhe repete de novo, não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, Jesus vai dizer que Ele se declarará em nosso favor diante do Pai, se também nós nos declararmos a seu favor diante dos homens.
Aquele, porém, Jesus Cristo disse, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Negar Jesus é não reconhecer sua presença real na Eucaristia, principalmente. Por isso Paulo vai dizer na segunda leitura que esse Jesus é o dom gratuito que Deus nos deu, dom gratuito concedido por Deus através do sacrifício de um só homem, Jesus Cristo presente no pão. É essa graça maior que se derrama em nós em abundância de misericórdia, mas muitas vezes a humanidade não reconhece. A humanidade negou Jesus pelo ateísmo, negou Jesus pelos caminhos do protestantismo, e assim o inimigo, o demônio, vai afastando todos da Eucaristia. Tenhamos cuidado. A porta onde Jesus se faz presente é a porta onde está Ele presente na Eucaristia. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-la em corpo e alma. E que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Quem reza se salva. Já foi para a Eucaristia hoje? Hoje é domingo, é a oração maior, portanto, vamos primeiramente rezar. Jesus, presente no pão, comungar da sua presença, ele disse, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, viverá eternamente. A única forma de termos vida plena, de alcançarmos a vida eterna, é comungando Jesus presente no pão. E acreditando na sua presença real, que é mais importante. Por isso, quando recebemos da mão do sacerdote, ele diz, corpo de Cristo, e nós acreditamos dizendo, amém. Ali é nessa fé que comungamos de Jesus presente no pão. E também, já rezou o rosário hoje? Não esqueça, todos os dias devemos rezar o rosário, porque Nossa Senhora tem múltiplas promessas para aqueles que rezarem, inclusive a salvação eterna. Nossa Senhora disse, na 15ª promessa, a São Domingos de Gusmão, que o meu rosário é um sinal de predestinação para a glória, ou seja, aqueles que rezam é porque, entendendo dessa forma que é o meio de salvação, alcançarão a salvação. Por isso, vamos rezar o rosário todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like. Inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários, deixe o seu nome também para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom! A paz de Cristo! Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso, presente no pão, eu confio em vós, confio no teu amor por nós. Amém.